Pois é. Ariadne. Ariadne. Uau, eu não consigo dizer. Outra vez? Ariadne. Ariadne. Isso. Tá bom. Portanto, que teve na organização da última conferência em Salvador da Bahia, doutorada, trabalha nessa universidade e que nos vai... Eu não lembro dessa época. Não, exato. E Gente, eu sinceramente não ensaiei minha apresentação. qual é que é? Comecei, Esta? daí. Esta aqui. Então Boa. eu peço que você realmente, quando faltar 5 minutos, você me dá um toque. Claro. Tudo bem. Eu não sei se eu não quero passar do tempo não, tá? E eu tendo a ser prolixo. Não há problema. Eu fiz em inglês porque, de repente, podia ter alguém aqui na sala que, né, por curiosidade, quisesse compreender alguma coisa, mas, enfim, deixei em inglês assim mesmo, tá? Só os slides. Eu não vou ficar muito apegada em slides, não, porque eu não sei fazer bons slides, né? Os seus estavam maravilhosos. É só olhar e entende isso tudo. Os meus são péssimos. Enfim. Bom, esse texto, ele é um texto que é parte da minha tese, tá, de doutorado, que eu defendi em 2014, na qual eu vasculhei realmente a questão dos bancos comunitários e das moedas sociais no Brasil, em 2012 e 2013. Eu fiz 3 caminhos metodológicos que me levaram a um documento bastante extenso e com bastante informação. E, digamos que até hoje eu tenho essas informações, às vezes, né, vou reorganizando e publicando, discutindo. Talvez saia um livro esse ano com um pouco dessas informações que eu apresentei aqui, mas não é certo. Então, eu trouxe aqui, nesse texto, na verdade, uma pequena parte de um levantamento que eu fiz para a minha tese em 47 bancos comunitários no Brasil. Eu tenho bastante orgulho dessa parte da minha tese, porque a gente, no Brasil, tem visto muitos casos, né, estudos de caso, ou até vários casos, estudos multicasos, mas a gente ainda não tem um survey que faça esse mapeamento, esse diagnóstico, esse levantamento mais amplo nas experiências lá, e veja o conjunto das experiências. Então, até então, essa é primeiro teste, né? Eu chamo de teste porque o instrumento de coleta de dados ele foi bastante complexo, tinha mais de 14 páginas. No entanto, ele não foi capaz de, in loco, você capturar todas as informações, porque, apesar das experiências serem muito similares, porque pode-se dizer que são uma metodologia de desenvolvimento local e tem muita semelhança, havia muita diferença entre elas, né? Então, eu falei com uma equipe que ajudou a aplicar os questionários que a gente tinha mais anotações no cantinho do questionário do que realmente. E olha que foi testado, instrumento e tudo mais. Mas da riqueza do campo, né? Então, eu quis, com esse texto, apenas trazer para vocês os principais desafios em termos de gestão e do território no conjunto dessas 47 experiências que eu levantei. Esses 47 ainda são representativos embora a pesquisa seja de final de 2012, 2013, início de 2013, ainda é representativo, tendo em vista que a maioria desses bancos comunitários ainda existem, desses que foram pesquisados, e, na época, haviam 78. Então, hoje, a gente tem 103, 107. Esse número muda todo dia, então é difícil falar exatamente. Mas, então, ainda é metade das experiências, bastante representativo, ok? E a gente tem experiências mais antigas, mais recentes, que ainda estão caminhando a passos lentos, outras estão mais avançadas, uma série de estágios. Nessa pesquisa, eu trago realmente o foco na ideia da gestão e nos principais desafios do uso das moedas sociais nos territórios. Com isso, eu já falei metade da minha apresentação. E não saí nem do primeiro slide ainda. Eu tendo a falar besteira também, esqueço que está gravando. Então, essa é a proposta desse artigo. Vou falar um pouquinho do meu caminho metodológico.
Vou falar um pouco do Brasil, como é que funciona essas moedas, para quem não conhece bem. E a gente vai entrar logo nas discussões. Eu trouxe aí no número 5 uma outra novidade que não está no texto, mas acho que na apresentação vale a pena tocar nessas questões mais novas. Então, essa é a proposta, basicamente, que eu acabei de dizer. Tá? A gente tem muitos autores estudando, muitos casos diferentes. Esse texto que Cláudia traz, eu não li, claro, a gente não teve acesso ainda, mas essa tentativa de classificação ela é importantíssima, né? Jérôme Blanc já fez alguma coisa sobre isso, então depois eu quero conversar com você, para a gente, de repente, escrever alguma coisa. Eu fiz uma tentativa disso também na minha tese, mas foi frustrada, não consegui. No caso do Brasil, o caso do Palmas inspira muito a gente, né? Toda a vida a pesquisar, a tentar se manter atualizado já é um grande desafio. Eu falo isso sempre com o grande, né, mentor do Banco Palmas, que é o Joaquim, que está atualizado em relação ao que ele está inventando, ou fazendo, ou redefinindo, já é de grande importância. Tá? E uma coisa que eu acho que é um ponto fraco do meu texto, que eu falei na sessão que eu coordenei mais cedo, não tem teoria. Não tem. Eu não tenho teoria para ler isso. Eu simplesmente trouxe um diagnóstico. Tá? E aí aceitaram. E eu estou aqui apresentando. Mas, na minha tese, eu tento fazer uma relação com a economia plural, com os princípios e tal, até por uma afinidade e por também meu orientador que quis. Mas, enfim, isso aí não posso falar, já falei. Mas aqui eu me privei de trazer só realmente o que como é que está acontecendo. Tá bom? Então, eu fiz esse survey, né, 47, a gente depois fez um grupo focal, eu tinha 4 outros pesquisadores comigo, estudantes de mestrado, que fizeram esse mapeamento em algumas experiências no Nordeste, e eu fui às experiências nas outras regiões do Brasil, somando o total 47. Então, nós não aplicamos o questionário por e-mail, nós fomos até as experiências, não dá para aplicar questionário em e-mail em banco comunitário, as pessoas não têm acesso à internet, não sabem responder. Então, para quem conhece um pouquinho do Brasil, eu estive no Amazonas, no Acre, no Espírito Santo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, na divisa com o Paraguai, para conseguir aplicar esses questionários. Então, foi assim, horas de viagem para conseguir. Tá? Então, são dados bastante fiéis, digamos assim. Tá? Eu pensei em mostrar como que essas experiências funcionam sobre a minha perspectiva, esquecendo um pouco o que outros autores brasileiros, inclusive, falam sobre. Então, eu penso que 4 são os principais estágios de funcionamento dessas moedas. A primeira é a criação da identidade, definição disso. Tá? Então, você cria a moeda, isso dentro da metodologia do banco comunitário. Tá? Eu não vou aqui entrar em como o banco comunitário funciona. Quem quiser saber, eu posso explicar em outro momento. Então, primeiro tem essa criação. Qual é a identidade? Então, as moedas sociais dos bancos comunitários, como as outras, têm os desenhos que mostram o que é aquela comunidade. Depois, a gente tem o processo de sensibilização na comunidade, tanto para os comerciantes locais quanto para os moradores usarem essa moeda. Eu coloquei como um segundo passo, mas, na verdade, é um passo transversal. Tá? E eu coloquei a criação em primeiro lugar por uma questão de ter descoberto das pesquisas que fazer conscientização, sensibilização, sem ter a moeda em mãos, é muito difícil. Muitos bancos tiveram suas experiências frustradas por conta disso. A gente fala o que tenta explicar, mas sem ver como funciona, é muito complicado. Tá? A gente não está falando de pessoas que têm um nível de instrução elevado ou médio, até menos do que isso. A gente está falando de pequenas comunidades, de pescadores, de quilombolas, que não têm acesso à educação e a esse tipo de informação. Depois, introduzir essas moedas sociais na comunidade, né, que o Banco Comunitário faz via empréstimo ou via troca direta. Né, tem o lastro, como foi visto aqui anteriormente. Nossas moedas têm obrigatoriamente que ter o lastro em reais.
Paga-se também funcionários, colaboradores, parte da remuneração em moeda social, são maneiras de jogar a moeda na comunidade. Tá? Depois disso, os agentes de crédito têm o papel de controlar, administrar as entradas e saídas dessas moedas no banco comunitário. E, para mim, um processo que é caro, que praticamente não existe, só o Banco Palmas faz, é o processo de avaliação dessas experiências. Do circuito, do uso, enfim, da confiança que ela pode instigar na comunidade, das amizades construídas ou não. Enfim, esse processo de avaliação, que é o que eu estou tentando agora, a partir desse ano, a criação de um núcleo de pesquisa, entrar por essa via, ainda praticamente não existe. Né? O que o Banco Palmas faz, ele faz via pesquisadores, que vão lá estudar e tudo, e via uma enquete, acho que de 2 em 2 anos, para saber, né, se as pessoas estão consumindo no bairro. É um modo de avaliar, mas, de modo geral, esse tipo essa quarta etapa, que para mim é muito importante, que alimenta o circuito, né, ela é falha. Até porque tem outros desafios antes disso. Bom, eu identifiquei, então... Tem quanto tempo? Tá ótimo. Eu identifiquei, desse meu levantamento, vários desafios. Eu vou trazer os 2 mais importantes, que é a aceitação da moeda social pelos comerciantes, principalmente. Tá? Não é fácil. E, em segundo lugar, embora muitas pessoas acham que é o primeiro, o fundo, né, o fundo de crédito para empréstimo. Mais da metade dos bancos comunitários investigados apontaram a dificuldade de aceitação. Então, sensibilizar para a aceitação é a parte mais difícil. E aí, com isso, você tem outros desafios. E aí, eu fiquei pensando, no Palmas foi difícil, imagina. Eles tiveram uma série de atividades, fotonovela, teatro,